Olá, a graça e a paz que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Tarcísio, do canal Cidadania com Cristo. E hoje nós, depois de um dia de trabalho, depois de gravarmos um vídeo, agora nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus, que é um dos objetivos deste trabalho, deste canal. Bom, os dias atuais são dias cansativos, estressantes. As famílias hoje têm muitos problemas e às vezes os problemas nos roubam a alegria, a paz. E nós nesta tarde queremos ler um texto onde vai nos ensinar como é que nós podemos manter a tranquilidade em meio às adversidades. É o Salmo 126. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Este salmo tem um contexto interessante, que é um contexto de saída de tribulação. Ele foi escrito logo após o cativeiro que nós conhecemos como um cativeiro babilônico, mas quem libertou o povo foi Ciro, o rei da Pérsia. O cativeiro babilônico já tinha passado. E o povo estava há 70 anos o povo estava há 70 anos em um cativeiro, como escravos, sem liberdade, sem templo. Eles estavam sem poder cultuar. Muitos já haviam se tornado idólatras. Muitos já haviam se casado com mulheres que eram de outros povos, porque no cativeiro não tinha apenas o povo judeu, mas no cativeiro outros povos que haviam sido presos e escravizados pelos persas também estavam lá. E aí a palavra de Deus diz que Ciro, o rei persa, ele assina um decreto mandando o povo voltar para casa, providencia para o povo uma escolta armada, providencia para as pessoas os meios para que elas pudessem voltar, e ele diz: voltem e reconstruam a sua religião, reconstruam Jerusalém, reconstruam a cidade e voltem a viver em paz. E aí o salmista, que nós não sabemos quem escreveu esse salmo, ele, apesar de ser um cântico de romagem ou um cântico conhecido como Cântico dos Peregrinos, ele começa dizendo assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ou seja, quando o Senhor restaurou a sorte de Jerusalém, do seu povo, nós ficamos como quem sonha. Parece-me que o salmista estava dizendo assim: nós não acreditamos que agora nós vamos voltar para Jerusalém e agora nós vamos poder reconstruir a nossa vida. E aí ele diz assim: olha, quando Deus restaurou, e aí ele coloca toda a libertação para Deus, quando Deus restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. E a nossa língua se encheu de júbilo, e entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Então eles, além de ficarem atônitos com o feito de Deus de poder retornar para Jerusalém, eles também ficaram alegres, e eles comunicavam entre si, dizendo: olha, nós fomos libertos, nós estamos felizes. E eles louvavam a Deus, dizendo assim: mas Deus tem feito grandes coisas por nós.
O testemunho deles chegou a outras nações que estavam ali também no cativeiro, e eles diziam assim: Deus nos libertou. A ponto das nações que estavam por perto, elas reconhecerem que Deus é um Deus libertador, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por eles. Há um ensinamento interessante, que primeiro, o retorno não foi completo. Muitos já haviam se estabilizado lá na Babilônia, e muitos haviam ficado por lá. Muitos já tinham seus comércios, já tinham constituído família, já tinham tido filhos lá no cativeiro e preferiram ficar. Mas uma leva muito grande voltou. Só que eles voltaram sem nada. Eles tinham que recomeçar, eles tinham que reconstruir a vida. Então, o salmista, ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como a torrente do Negueb. Mas antes eu já tinha dito, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. É porque aquele ato do Senhor havia ficado já no passado. Deus já havia libertado, Deus já havia providenciado o retorno, Deus já havia providenciado os meios para que eles pudessem recomeçar. Mas agora, eles precisam primeiro enfrentar as nações que estavam lá, na região de Jerusalém, até porque quando eles saíram, outros povos ocuparam o lugar. E as pessoas não queriam que eles voltassem para lá, até porque a fama de um povo guerreiro já existia. E o salmista diz assim: Senhor, então agora restaura a nossa sorte, refaz. Primeiro, o salmista nos ensina que nós devemos ter tranquilidade quando nós olhamos para trás e vemos todos os feitos do Senhor, todas as bênçãos que Deus já derramou na minha e na sua vida. Imagine quantas bênçãos Deus já derramou na sua vida, e aí quando nós olhamos para trás falamos: grandes coisas fez o Senhor por nós, porque nós somos um povo muito abençoado. Mas só que nós temos uma vida para viver, nós temos uma vida que recomeçamos todos os dias. E aí o salmista diz assim: Senhor, restaura a nossa sorte como a torrente do Negueb. O Negueb era um deserto, e quando chovia, desciam enxurradas pelas montanhas e enchiam os riachos do Negueb. E o Negueb se tornava uma terra fértil, onde podia se plantar e colher. E aí a ideia aqui é, da mesma forma como desce do monte as águas com muita força, com poder, para restaurar a natureza e fazer crescer a planta, Senhor, agora para o futuro, reconstitui a nossa vida e restaura a nossa sorte. Pelas tuas misericórdias, com todas as misericórdias que o Senhor tem, assim como as águas são poderosas para trazer vida à terra, o Senhor, por favor, por sua misericórdia, por seu amor, restaura a nossa sorte. Em relação à vida, eles trazem aqui a figura do seu cotidiano. O salmista diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo cefarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. E aqueles que voltaram, eles não tinham outra coisa a fazer, até porque era a forma como eles trabalhavam na época. Eles voltaram a plantar, mas eles voltaram a plantar numa terra desértica, eles voltaram a plantar num lugar onde não havia vida. E aí eles tinham a esperança do Senhor fazer chover e fazer descer as torrentes do Negueb para que aquela planta, aquela semente que foi plantada, ela pudesse germinar e trazer frutos. E aí nós precisamos aprender a viver com fé. Plantar aonde não tem, sabendo que o Senhor pode fazer, dar frutos aonde nós imaginamos que não sai. O salmista diz que nós precisamos olhar para trás e ver a nossa sorte que foi restaurada. Deus nos tirou do cativeiro babilônico, Deus nos tirou do pecado, Deus nos tirou da escravidão do pecado para que nós pudéssemos viver na luz, na maravilhosa luz de Cristo. Deus nos tirou da morte para nos dar vida. Aplicando esse texto para a nossa realidade, nós poderíamos perguntar onde está a nossa alegria. Onde nós depositamos a nossa alegria, a nossa felicidade. Às vezes nós depositamos a nossa felicidade nas coisas efêmeras da vida, num carro, na família, na nossa beleza. E eu quero te dizer que as coisas efêmeras da vida passam. Nós, como cristãos, nós não somos cidadãos dessa terra. A propósito, o tema deste salmo é:
o salmo das peregrinações, o salmo dos peregrinos, porque o povo de Deus é um povo celestial, é o cidadão celestial. A outra aplicação é, nós devemos olhar para trás e ver como Deus tem nos abençoado, como Deus tem derramado graça sobre a nossa vida. Mas nós devemos também olhar para o futuro com fé, sabendo que o mesmo Deus que cuidou de nós até hoje, continuará cuidando. Que os problemas que nós passamos, eles são pedagógicos, eles são para nos ensinar. E nós precisamos plantar com fé, sabendo que iremos colher, porque o Senhor é quem cuida de nós. Que Deus esteja nos abençoando e derramando sobre nós a sua graça. Deus te abençoe, meu irmão, e que você possa ver as misericórdias do Senhor na sua casa, as misericórdias do Senhor na sua vida.